Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? No episódio de hoje vamos explorar estratégias fundamentais para o sucesso em Customer Success, cobrindo desde métricas essenciais até o desenvolvimento de uma jornada eficiente para os clientes. Para isso, contamos com a presença do meu amigo Vinícius Bento, especialista na área e pioneiro ao falar sobre Health Score no Brasil. Eu sou Leonardo, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em Customer Experience e centralidade do cliente. Muito bom, Bento! Seja bem-vindo, Vinícius Bento, mais conhecido como Bento. Antes de começarmos, a gente quer ouvir um pouco da tua história profissional. Como é que você chegou até aqui nesse mercado de CS? Aê, muito bom, estou muito feliz de estar aqui, Léo. Cara, é um prazer primeiro estar aqui porque eu comecei podcast de CS e CX há um tempo atrás, a gente meio que começou junto, né? Acho que a gente lançou quase junto ali os primeiros podcasts do Brasil, então é um prazer estar aqui falando contigo. Você é um cara referência para mim aí em CX. Vamos lá, falar um pouquinho de mim, né? Cara, eu trabalho com CS já tem 10 anos e um pouco mais, até 11 anos. Eu comecei junto ali com a própria RD a trabalhar com CS. A RD é uma RD Station, né? Uma empresa que meio que trouxe o conceito de CS aqui para o Brasil. E eu estava do ladinho deles ali, só captando as coisas. Então já tem 10 anos aí que eu estou trabalhando com isso. Trabalhei em várias startups, a vida inteira trabalhando em startup e mundo de tecnologia, estruturando áreas de CS. Recentemente eu fundei, na verdade 5 anos já fundei uma consultoria de CS, focada em CS e muito mais voltada a investimentos, né? Investidores que querem investir em startup e gostariam de investir em empresas que tenham focado em customer centric, né? Fundei essa consultoria e logo tempo depois eu vim para trabalhar na Customer X, né, que é uma das referências aí, um software referência em CS. É um software voltado para CS. A gente tem alguns aí no Brasil, né, alguns no mundo também. E o Customer X é uma das referências aí no Brasil. Fiz bastante coisa nesse mundo, já fundei aí o próprio podcast que eu falei, né, Cliente Cash, foi um dos primeiros podcasts de CS do Brasil. Alguns blogs, eventos como o Customer Success Meetup também foi um dos criadores aí desse evento que rodou o Brasil inteiro, ali em 2016, 17, 18, 19, 20. Tive aí na lista dos top 100 estrategistas algumas vezes. Sou mentor da CAT e da Distrito. E é isso, gosto bastante do tema de Health Score, que é uma das coisas que a gente vai se aprofundar aqui agora. E vamos lá. Até você falou que eu fui um dos pioneiros ali, uma das primeiras pessoas que escreveu. Eu fui, de fato, a primeira pessoa que escreveu sobre esse artigo. Não tinha nada, ninguém falando sobre isso em português. Eu fui lá, acabei escrevendo sobre isso. Até falei isso de um rapaz no LinkedIn que estava conversando esses dias. Ele falou: Cara, eu tô falando com o Santos Dumont do CS. Eu achei muito engraçado. Mas basicamente é isso, cara. Tô um pouco sobre mim aí, sobre a minha trajetória. Muito bom, Bento. E assim, eu posso te dizer, primeiro, vocês foram o primeiro podcast, porque para construir o podcast Customer Lover, eu me inspirei em vocês. Então, vocês já existiam, vocês já lideravam como o principal podcast sobre o tema CX e CS do Brasil. Então, assim, é um orgulho tá com você aqui, batendo esse papo com você. Você foi a primeira pessoa a falar sobre Health Score no Brasil. O que te motivou a explorar esse tema e qual foi o impacto dessa abordagem no mercado? Cara, então, eu escrevi aí sobre Health Score no Brasil. Fui a primeira pessoa a escrever sobre isso, justamente porque eu já via alguns outros softwares construindo essa metodologia lá fora. Até sendo bem específico, assim, fui visitar uma empresa chamada MeTime. Nessa empresa ele já fazia um Health Score numa empresa com um software chamado Sales Machine, se eu não me engano. Acho que nem existe mais esse software. E aí eu vi, cara, eles pontuam, dão uma nota para a saúde do cliente, eu achei sensacional. Fui procurar mais saber sobre isso, não tinha nada em português sobre isso, né? Eu trabalhava na época num software chamado Compass, que era um software voltado a user onboarding.
aqueles guidezinhos de clique aqui, faça isso, né, quando o usuário entra pela primeira vez no software. E aí não tinha nada falando sobre HubSpot. Aí um rapaz que trabalhava comigo, Ivani França, um cara muito bom em marketing, ele viu também essa lacuna, não tinha ninguém falando sobre isso. Eu acabei escrevendo um artigo, publiquei no nosso blog, e por muitos meses ele ficou sendo o post mais acessado do blog. A gente vendeu muito, muito cliente por conta desse artigo. Ele ficou em top 1 no Google por, se eu não me engano, 4 anos. Até o blog sair, porque essa empresa Compass foi vendida por Omie. E aí eles implodiram todas as iniciativas e ficaram só com software só para eles. Né? Então, foi isso. Assim, acabei me inspirando e queria construir mais sobre HelpScore pensando em leads, basicamente, naquela época. Mas porque eu já fazia. Eu já tinha uma planilha onde eu colocava lá todos os clientes e colocava alguns critérios para medir a saúde desses clientes. E eram bem simples, tá? Era bem, por exemplo, a minha impressão sobre a implantação. Eu tinha quesitos lá de cliente fez algumas coisas que eram importantes no meu produto, que era construir os fluxos lá de onboarding, e se ele tinha integrado algumas coisas. Então eram 3 critérios basicamente, e no fim eu dava uma nota para isso. Cada critério ali tinha um peso, e no fim eu trazia uma nota. Eu fiz bem rudimentar ali numa planilha mesmo. Tinha lá, sei lá, uns 200 clientes na época. Então foi feito tudo à mão, sozinho, inclusive, fazendo ali na loucura, para depois fazer um ranking disso e ver, quem são os meus clientes que estão piores na jornada para eu tentar focar neles, né? E focar atenção nessa galera. E basicamente foi isso. Então, criei esse modelo, depois eu vi a necessidade de mercado que as pessoas queriam falar sobre HelpScore, não tinha nada. E fui o primeiro felizardo a escrever sobre isso e acabou me ajudando bastante profissionalmente, né? Em ser o primeiro. E acho que não só ajudar você profissionalmente, que é importante, mas você ajudou o mercado, né? Que eu acho que isso é mais importante, gente, porque todo esse conteúdo, esse conhecimento é trazido para o Brasil de uma forma onde você não tinha tanta literatura assim, né? Bom, agora, Bento, trazendo para um lado um outro tema dentro de CS, né? A gente sabe que quando você tem uma carteira, você atende uma carteira, né? Cobertura de carteira é um tema crítico em CS, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios para conseguir gerenciar eficientemente essa cobertura? E como é que você sugere caminhos para conseguir superá-las? Cara, desafio a gente tem inúmeros e talvez infinitos aqui, porque estrutura de CS assim, é complexo quando a gente fala em cobertura de carteira, cobertura de cliente. São dores e problemas infinitos. Eles nunca acabam. Então, esse conceito, quando a gente entende isso, até dá um pouco mais de, para algumas pessoas, dá um pouco mais de paz e entender que, tá, beleza, se eu tenho uma realidade onde eu tenho problemas infinitos, eu vou ter que tentar criar soluções para esses problemas infinitos. E quando eu digo problemas infinitos, sempre vão entrar clientes, né? Alguns clientes vão ter problemas ali durante o meu gerenciamento de carteira, eu vou ter que fazer o gerenciamento desses problemas. Né? Então é isso que eu digo quando é problema, né? Não um problema em processo em si, que esse sim a gente consegue resolver. E quando a gente fala em cobertura de carteira, a gente está falando de um CSM, uma pessoa que cuida de uma conta, ela precisa cuidar de uma quantidade X de clientes. Seja lá 80, 30, tem operações, vou dar um exemplo aqui da Involves, por exemplo, eles fazem uma segmentação muito legal de clientes extremamente high touch, eles colocam até 2 pessoas para cuidar de uma conta, né, de 2 CSMs. Do tamanho o trabalho que eles vão ter com aquela conta, então eles acabam fazendo esse tier 0, que eles chamam lá, que acabam sendo 2 pessoas por conta. Então a gente tem alguns desafios aí nesse cenário, que é, primeiro, né, como que eu faço o acompanhamento da minha carteira? Se eu estou colocando lá 150 clientes para eu fazer um acompanhamento, e eu teoricamente preciso fazer um acompanhamento mensal desses clientes. O que é importante entender nesse cenário? Primeiro fator, quando a gente vai carteirizar, a gente precisa entender. Carteirizar é a melhor estratégia para o meu crescimento como empresa? Se eu tenho essa resposta, carteirizar vai fazer sentido. E quando eu digo vou ter essa resposta vou dar um exemplo de novo, da RD Station.
O crescimento da empresa foi com base em carteirização de cliente. A cada 150 novos clientes, eu tinha que contratar mais uma pessoa. Chegou um momento na empresa que eles tinham que contratar 40 pessoas, 40 CSMs no dia. Por muito tempo, eles tiveram a maior operação de CS do mundo, porque cada conta que entrava, eles tinham que colocar um CSM. E isso é um desafio. Quando a gente pensa em carteirizar, a gente acaba não refletindo qual que vai ser o impacto daqui a alguns anos. Se eu botar toda a minha estratégia baseada em carteirização, eu vou olhar a escala da minha empresa também nesse formato. Então, eu preciso estar bem atento é isso que eu quero? Eu quero crescer o meu produto, o meu serviço com pessoas? Isso vai ter um custo, né? E, às vezes, não vai se pagar, vai chegar um momento que não vai se pagar. Vou ter um exército de pessoas para ter que atender alguns clientes ali. Né? No caso da RD, deu super certo durante um tempo, mas eles viram que tinham que escalar. Hoje eles têm mais de 50 mil clientes, e não escalaram, não tiveram que ter 5 mil, 10 mil pessoas atendendo esses clientes. Né? E aí, quando a gente fala, então, beleza, botar esse cenário de 150 clientes na carteira, eu entendi, primeiro, estratégia de carteirização nesse momento vai funcionar. Eu vou colocar carteirização para clientes grandes e clientes médios. Os clientes menores, eu vou criar toda uma carteirização tech touch, ou seja, eu vou atender esses meu cliente por fluxos de e-mails, fluxos de disparos de WhatsApp, até fluxos dentro do próprio produto, né? Com avisos e notificações avisando ele que ele precisa fazer tal coisa. Né? Então, eu vou atender os menores nesse formato e os maiores que pagam mais ali, eu acabo dedicando uma pessoa para essa carteira. E aí o segundo ponto, então, primeiro é entender se a estratégia está baseada em carteirização e crescimento. Segundo, é entender quanto uma pessoa lidando com um cliente, ela impacta na retenção, na satisfação do meu cliente. Então, o quanto eu colocar uma pessoa ali para falar uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses com o meu cliente, o quanto isso afeta. Poucas empresas hoje no Brasil têm a maturidade de fazer esse cálculo. Geralmente, por senso comum, Léo, o que eles vão fazer? Eles vão pegar. Eu acredito que eu tenha eu tenho uma carteira ali de 1.000 clientes, eu com 5 pessoas aqui eu consigo fazer essa gestão, mas aí o pessoal não faz esse cálculo, né, que é qual que é o impacto que uma pessoa tem ao cuidar desse cliente. Basicamente, não tem uma conta fácil para fazer de fato, por isso que empresas mais maduras fazem essa conta, as menos maduras não fazem, que é você ter que analisar clientes que não tiveram nenhum tipo de interação, qual que foi a retenção dele ao longo do tempo, qual que é o LTV que ele tem. Enquanto que clientes que tiveram foram pegos na mão ali durante todo o processo, e esse é o desafio também, é você ter esses processos bem mapeados a ponto de você conseguir medir que eles tiveram algum tipo de interação. Então, segundo ponto é tentar fazer esse cálculo de o quanto uma pessoa impacta na retenção, na expansão, em qualquer métrica que vai me ajudar a minha empresa. Acho que entendendo esses dois fatores, né, que são complexos de serem feitos, sim, eu consigo dizer claramente que uma estratégia de cobertura de carteira me ajudaria bastante. E aí depois como é que eu faço a medição da minha cobertura? Eu tenho lá 150 clientes, e aí por mês eu tenho que falar com X clientes. Aí eu vou dar até um número aqui. Para nós, lá da Customer X, eu preciso falar com o meu cliente em 45 dias. Tá? 45 dias é o tempo em que eu consigo garantir ali que. Porque passando 45 dias eu aumento um pouco a chance de cancelamento dos meus clientes. Justamente por isso, a gente viu lá, botou numa planilha, entendeu que passando de 45 dias eu tinha um risco. E aí o que a gente fez? A gente começou a acompanhar essa carteirização por mês. Né? Eu preciso saber quais são os clientes que eu estou tendo algum tipo de interação. Seja por ticket, seja por WhatsApp, seja por call. Né? Qualquer tipo de interação ele vai contar para a gente lá como uma cobertura realizada. E aí a gente tem lá gráficos que mostram quais são os clientes acompanhados no mês e quais tipos de acompanhamento a gente fez. Se foi por tarefa, se foi por call, né, com WhatsApp. Eu acho que é isso. Eu acho que esses 3 fatores, né, que a gente tem para acompanhar, para estruturar uma
uma estrutura ali de carteirização bem efetiva, né? E Bento, quais estratégias você recomenda para manter um equilíbrio saudável entre aquisição de novos clientes e retenção da base atual? Tá, essa pergunta é muito boa e eu acho que depende muito assim de estrutura de empresa, enfim, mas no geral, tá, eu vou no clichê que pra gente, quem está ouvindo também tem essa mesma perspectiva, que é você entender de fato quem é o teu cliente, né? Primeiro, você entender o time de vendas, entender, né, através ali do ICP, exato, enfim. E aí entra a parte também de good fit, bad fit, tá? Então, para você ter um equilíbrio ali entre vendas e CS, você precisa entender quem você está botando para dentro como cliente, né? Geralmente, o time de vendas, ele tem lá o seu ICP, só que esse ICP, no geral, tá, na maioria das empresas, é para saber se esse cliente vai comprar ou não. Mas eles não estão muito interessados, deveriam estar, né? Mas eles não estão muito interessados em saber se esse ICP vai continuar comprando comigo ou se ele vai continuar retido ali na recorrência do meu produto e serviço. Eles estão interessados em vender, e é justo, eles têm que vender. Só que aí, para a gente manter essa saúde entre vendas e CS ali, e time de pós-venda no geral, a gente precisa entender esses fatores, que é a buyer persona e a user persona. Geralmente quem compra, quem assina a caneta, não é a pessoa que vai usar o sistema. Então, geralmente essa pessoa que vai usar o sistema, ela não participou do processo de compra, às vezes ela nem sabe qual sistema que ela vai usar a partir de agora, ou qual serviço ela vai ter que fazer. Então, é muito comum que essa pessoa seja uma pessoa detratora ao longo do tempo, porque ela não participou da decisão, ela não, né, não foi vendido para ela como que seriam os termos ali, então a gente já entra na defensiva, tá? Então esse é um aspecto que é legal de entender do time de CS, que é medir a buyer persona, geralmente tem lá o ICP já pronto até nas empresas, ou se não tem, é ideal fazer. E o time de CS muito raramente também tem mapeado, bem mapeado, quem que é a user persona, a pessoa que usa e que a gente precisa entregar sucesso para ela. Tá? E aí tem outras técnicas, que é, por exemplo, o CMI, enfim, que é o Customer Maturity Index, tem o alinhamento entre vendas e CS, o Success Plan, né, que é o plano de sucesso do cliente, que é alinhado já com o time de vendas na hora da venda. Então, ó, você vai ter toda essa jornada aqui, já mostra para o cliente como é que vai ser a jornada. Aí o time de CS tem que cumprir essa jornada depois. Então, a gente tem que fazer esses alinhamentos entre vendas e CS ali para que as coisas realmente funcionem de fato, né? Inclusive, Bento, você comentou sobre o CMI, né? Então, assim, a gente sabe que o CMI ajuda a entender a maturidade do cliente. Agora, como descobrir a maturidade dos clientes e o que fazer com essa informação a partir do momento que você tem essa informação para conseguir realmente melhorar a experiência deles? Aí a gente entra num ponto aqui em que o time de CS, né? O mundo ideal é que o time de vendas estivesse extremamente interessado em querer também ter clientes longevos, né? Mas a gente sabe que isso é um mundo utópico ou para empresas que já têm a maturidade ou já quebraram a cara em algum momento, né? Mas para elas terem essa maturidade, elas quebraram a cara em algum momento, não tem jeito. E aí, o que a gente tem que fazer aqui para entender a maturidade dos clientes que estão entrando, ou até user persona, enfim, é fazer pergunta para os clientes que estão chegando para mim. Então, eu lá como... geralmente, o que a empresa quer fazer, né? O time de CS quer tentar trazer para o time de vendas, fazer essas perguntas. Mas o time de vendas já tem lá as suas perguntas de qualificação. Então, o que eu recomendo para a empresa agora que está querendo medir a maturidade do teu cliente, para depois passar isso para vendas, é começar a fazer lá no processo de onboarding. Você recebe o cliente e você tem uma lista lá de perguntas em que eu não quero descobrir coisas do meu cliente. Eu já sei que aquelas perguntas que eu vou fazer, ela já tem resposta. Vou dar um exemplo aqui. Perguntar para o meu cliente, qual que é a sua profissão? A profissão da pessoa que vai operar. É contador. Tá, então eu como CS ali eu já sei. Tá, contador geralmente tem sucesso. Aí eu pergunto para outro cliente, digamos aqui um produto X ali para contadores, né?
eu pergunto para um outro cliente, ele fala, eu sou advogado. Então, esse advogado quer usar esse mesmo produto, que é um produto para contadores. Eu sei que aquela pessoa já vai ter um probleminha ali, porque ela não vai entender algumas regras que contadores entendem. Então, ela vai ter um probleminha na utilização. Eu sei que eu vou ter que dar um banho de loja, dar cursos para essa pessoa se capacitar, e a maturidade tende a ser menor. Então, com uma pergunta só, eu já identifico que eu tenho clientes mais maduros e menos maduros entrando na minha operação. Isso é normal para qualquer tipo de produto. Eu sempre vou ter variação de maturidade de cliente entrando. Basta eu, time como de CS, entender qual que é essa variação para eu proporcionar jornadas melhores para os meus clientes. Então vou lá, faço essa pergunta, faço uma outra pergunta para esse meu cliente, que é quantos clientes você tem na sua carteira? Isso é geralmente a pessoa vai trazer lá os insumos para o sistema, né? E tem muitos clientes que compram na empolgação e tem um cliente ou não tem nenhum cliente, mas já pensa, eu vou precisar de um sistema para fazer tal coisa, então eu já vou contratar eles para deixar tudo pronto quando eu entrar um cliente, eu já faço. Aí é que vem o ponto, né? Porque depende dessa pessoa vender. E se depende dessa pessoa vender, depende de N fatores. Pode ser que não tenha sucesso ao longo desse caminho. Então a maturidade para esse cliente já é baixa também. Então vou lá, fiz 2 perguntas para o meu cliente, eu já sei que eu posso colocar uma nota para essa maturidade. Então, para eu entender o Customer Maturity Index, o CMI, que é um index, eu preciso de um número final. Assim como o Net Promoter Score, preciso de um score, preciso de um número. E no index, eu preciso saber ali qual que é esse score do CMI, da maturidade do meu cliente. Eu vou pontuar cada pergunta. Cada pergunta vai ter um peso e vai me dar uma nota no final. Então, digamos que eu faça lá uma série de perguntas para o meu cliente, que aí, digamos, sejam 10 perguntas. Eu recomendo até fazer para tickets entre R$ 500 até R$ 2.000, mais ou menos 10 perguntas. É um limite aceitável para o cliente responder essas perguntas, tá? Durante alguns processos que você pode fazer esse questionário. Eu até dei um exemplo da Involves. A Involves é uma das primeiras empresas que eu vi aplicando o CMI, e eles tinham no questionário deles lá mais de 100 perguntas. E eu fiquei, cara, como um cliente vai parar e responder mais de 100 perguntas? Mas o ticket deles é absurdamente gigante. E o cliente, a persona ali que está usando, a user persona, ela está extremamente interessada em fazer aquele projeto dar certo. Então ela vai responder 1.000 perguntas que for. Entende? Então, nesses modelos ali onde o ticket é ali entre a casa dos R$ 500 a 2.000, fazer 10 perguntas, eu já consigo entender um pouco da maturidade do meu cliente e já colocar um número. E aí vai lá dar, por exemplo, esse meu cliente tem 100% de CMI, ou seja, 100% de maturidade com o meu produto. Ou não, esse meu cliente tem 20% de CMI. Aí eu tenho as escalas ali que eu posso ir brincando e criando as escalas conforme o tempo vai passando. Eu vou entendendo que clientes mais maduros têm mais sucesso, clientes menos maduros têm menos sucesso. E a partir disso eu trago lá para o time de vendas e para o time de marketing quem são esses perfis de clientes que têm essas maturidades. Faz sentido ou não? Bento, você tem razão, cara. O seu CMI é muito importante para a maturidade, faz muito sentido, né? Todo esse contexto que você trouxe aqui para a gente. Bento, compartilha com a gente, por favor, outro exemplo prático de como o CMI influenciou decisões estratégicas na sua carreira. Legal, posso dar 2 exemplos aqui. Primeira vez que eu apliquei o CMI, eu não estava colocando tanta fé nessa estratégia, tá? Mas a primeira vez que eu apliquei, eu fui lá, botei 10 perguntinhas, entendi o perfil dos meus clientes, e depois de mais ou menos uns 3 meses, eu levantei lá todos os clientes que entraram, eu fiz a pergunta para 100% desses meus clientes. E aí o que eu entendi? Eu entendi que os clientes que tinham 75% ou mais de maturidade, eles tinham um ROI com a minha plataforma de R$ 23.500. Show de bola, perfeito. E eu queria saber, em contrapartida, os que tinham baixa maturidade. Quem tinha abaixo de 50%, o que era mais ou menos 20% dos meus clientes, mas quem tinha abaixo de 50% levava 6 meses para conseguir o primeiro real de ROI. O primeiro real. Não era nem os 23 mil, ainda teria uma longa jornada para ele conseguir chegar aos 23. Então, ficou bem claro para mim que clientes mais maduros teriam muito mais sucesso. E o que a gente fez? Né? A gente pegou essa informação e trouxe para o time de vendas. Botei lá e falei, se você trouxer esses clientes que respondem essas perguntas, eles vão ter muito sucesso. E você já pode até usar como argumentação de vendas para falar,
ó, eu vi aqui que pelas características que você me passou, você teve nota X. Nessa nota X, os clientes têm esse resultado em tantos meses. Bora comigo? Então, isso aumentou ainda, inclusive, a argumentação de vendas, aumentou as vendas, né? O negócio que era para identificar só a maturidade do cliente. Mas a gente não deixou de vender para os clientes que tinham baixa maturidade, mesmo sabendo que eles tinham dificuldade, porque a gente está no Brasil e a gente precisa vender, né? Então, não consegui bloquear para esses clientes, nessa empresa, as vendas. Mas o que a gente fez como área de CS? Eu tive que fazer uma jornada diferenciada para quem tinha abaixo de 50. Então, eu criei todo um curso que eles precisavam entrar e se capacitar para tentar aumentar sair dos 50% de maturidade, para ele entender como que opera. Aí curso mesmo, a aula, presencial, tá? A gente teve que fazer tudo isso para garantir que esse meu cliente teria o mínimo de sucesso possível. Outro exemplo de uma outra empresa que a gente aplicou. A gente aplicou o CMI, depois de 5 meses, 6 meses, a gente foi lá levantar os números e a gente viu que os clientes que tinham alta maturidade, eles tinham 6,5% de chance de cancelar em 6 meses. Show de bola. Alto, né? Um early churn alto. Só que quem tinha baixa maturidade, que é abaixo de 50, tinha 22% de chance de cancelar. Né? Quase 3 vezes aí o valor do cliente que tem alta maturidade. Então, o que a gente pode fazer nesses cenários, né? A gente pode negociar com o time de marketing e vendas, porque eles estão trazendo esse cliente com bad fit. Então, eu posso trazer esse número como uma responsabilidade do time de marketing e vendas, tentar diminuir essa porcentagem de 22%. E eu posso trazer os clientes que têm alta maturidade e média maturidade como responsabilidade do time de CS. E ali eu já consigo fazer várias brincadeiras, foi o que a gente fez, né? Então, o CMI acaba se tornando uma ferramenta extremamente acionável, né? Tal qual o NPS, né? O cliente vai lá, dá uma nota, eu vou lá e falo com o meu cliente para entender o que aconteceu, já posso propor uma melhoria no produto ou no processo para tentar que outros clientes não tenham aquela experiência ali. Mesma coisa no CMI, identifico que o cliente tem baixa maturidade, posso criar uma jornada diferente para esses meus clientes que têm baixa maturidade ou alta maturidade. E, é isso, assim, o CMI para mim é uma ferramenta excepcional e tá em quase todas as operações que eu vou estruturar eu indico ali para fazer, porque ele é muito acionável, né? Uma métrica muito acionável. E como você mesmo disse, né? Ele é uma métrica. E falando em métricas, olhando um pouco esse universo de CS, quais você considera essencial para conseguir medir de fato o sucesso do cliente e por quê? E obviamente, você já citou algumas aqui, tanto o Health Score quanto o CMI. Você vê outras? Sim, vejo muitas métricas, tá? A gente tem hoje uma lista da área de CS com mais de 30 métricas que o time acaba utilizando, enfim, as empresas acabam utilizando. A gente fez uma pesquisa no ano passado, a gente viu ali que eram as mais comuns, eram 30 entre as empresas, mas tinham o top 5, digamos assim, que era mais de 30% das empresas usavam esses top 5, que é NPS, Upsell e Cross-Sell, e Churn, MRR, e NPS, enfim, essas métricas ali, elas estavam compostas do top 4 e o top 5 era o Health Score. Tem essas métricas aí que são importantes, mas eu gosto de separar, Léo, por métricas básicas e métricas avançadas. E aí eu faço nessa classificação, qualquer operação, qualquer aula que eu vou dar, eu sempre divido assim, métricas básicas, avançadas, e dentro disso eu boto classificações de métricas de performance, métricas do financeiro e métricas de experiência. E em performance, nas básicas, eu tenho porcentagem de ativação desses meus clientes ao longo do meu processo, tá? Cobertura de carteira, eu adoro cobertura de carteira, é uma métrica super simples que eu consigo fazer rápido e saber ali facilmente, até em planilha, quem são os meus clientes que estão usando o meu produto ou não. Né? Tarefas concluídas, então se eu tenho uma boa gestão de tarefas, se eu tenho uma jornada, eu tenho que ter tarefas. Então é inerente a qualquer área de SES. Saber quais são as porcentagens dessas tarefas concluídas me ajuda a entender performance. E renovação. Qual que foi a taxa de renovação? Porque a gente tem um grande ofensor para a área de CS, que é o churn, né? Só que um dos ofensores é
o churn nos primeiros anos, ali no primeiro ano principalmente. A maior incidência de churn hoje está no 12º mês, que é justamente a renovação do meu contrato. Mas ainda assim, nos próximos 3 meses eu tenho que seria tipo um resquício dessa renovação. Então ainda tem uma grande potencial de churn no 12º mês. No 13º eu caio um pouquinho, mais de 50% de churn. No 14º, 15º mês, ainda assim, até o 16º ainda tem um resquício do churn, mas depois melhora bastante essa minha porcentagem de churn, Léo. Então o ofensor aqui está sendo essa parte de renovação e o primeiro ano, né, no geral das empresas é isso. Por quê? A média de LTV, de Lifetime Value, de quanto dinheiro meu cliente traz em tempo, ela está na casa aí dos 17 meses, 18, tá? Vem aumentando um pouco aí, já por muito tempo era 17 meses e teve que aumentar para a gente ter mais sucesso nas operações, mas está ali na casa dos 17, 18 meses de LTV, o benchmark global, tá? Então, se eu tenho 17 meses, entra bem nessa linha aí da renovação de contrato, tá? Então, a métrica de performance, porcentagem de ativação, cobertura de carteira, tarefa concluída, renovação. E no financeiro, básica, eu tenho Net Churn, MRR, ARR, CAC, LTV e uma terceira coluna que é experiência. E aí, para básicas, é NPS e CSAT. Ao todo aqui, são 10 métricas, tá? E que eu considero básicas. E eu tenho as métricas avançadas, né? Que são, por exemplo, TTFV, Time to First Value, tá? Dados de uso de produto, Health Score eu considero já uma métrica avançada, porque ela depende de muitos fatores e é mais complexa de aplicar nas empresas. Então, se eu não tenho as coisas básicas que eu citei lá em cima, eu preciso ter aquelas primeiras coisas básicas lá em cima para depois trabalhar essas avançadas. Né? Então, tempo de conclusão de onboarding está nessa classificação de performance. No financeiro, para avançado, eu tenho o payback, o GRR, NRR, upsell, cross-sell, revenue expansion. Tá? E de experiência, aí eu coloco o CMI também e o CES, né, que é o Customer Effort Score. Tá? Eu divido dessa forma para deixar bem claro que eu preciso focar, né? Porque às vezes a gente fica com dúvida, gestores de CS, o que eu faço agora? Estou na loucura, não sei o que fazer. Né? E eu acabei por muitos anos fazendo eventos, enfim, dando bastante aula, palestra. E também eu criei um dos grupos de heads de CS e lá a gente discute bastante essas questões de métrica, né? Então, por muitos anos tive que orientar heads de CS ali. Até um dado curioso, Léo. A gente levantou ano passado, tá? Um dado que eu não divulguei ainda publicamente, assim, mas basicamente 65% de heads de CS no ano de 2024 foram desligados ou se desligaram da empresa. 65% se desligaram ou foram desligados. Tá? E eu atribuo muito isso à imaturidade das áreas de CS, mas principalmente a essas pessoas não conseguirem trazer resultado para as operações ali por não terem conhecimento do que elas estão fazendo. Então, por isso que eu divido métricas básicas, são foca nisso primeiro, entrega o valor básico e aí depois vai para os avançados. O que a gente vê muito é operações querendo fazer os avançados que demoram, precisam de maturidade, precisam de tempo para elas se consolidarem e esquecendo as coisas básicas. Tá? Então, atribuo esse número alto de turnover nas empresas justamente por esse não entendimento dos heads, aí, das lideranças do que fazer de fato em CS. Não sei se sabia dessa métrica aí, mas é assustadora, né? Assim, eu olhando um pouco de fora as áreas de CS, entendo, você já comentou uma série de fatores aí, mas é um problema para a empresa, né? Você ter pessoas com um turnover muito alto da equipe de CS, porque eles são a conexão com os clientes, eles são ali o coração pulsante da empresa. Então, se você tem esse turnover muito grande, a não ser que a sua empresa tenha processos, né, sabe, aquela coisa de governança muito bem definida, e mesmo assim você vai ter uma perda grande, mas assim, se você ainda não tem isso e tem um turnover alto, cara, o seu cliente vai sentir, a sua empresa vai sentir no NPS, né, o reflexo no NPS, enfim, uma série de fatores. Agora, aproveitando o assunto,
Vamos falar de onboarding, né? O onboarding também é uma peça fundamental no CS. Ele é crucial para o sucesso inicial desse cliente. Quais são as boas práticas que você sugere para automatizar e melhorar essa experiência, especialmente nos primeiros usos do produto? Bom, essa pergunta ela é bem interessante, mas ela é bem complexa também, porque a gente está falando de onboarding e depende muito de cada empresa. A gente está falando de, por exemplo, uma empresa de high touch cujo onboarding é extremamente ali com o cliente ou até presencial, por exemplo, high touch mesmo, né? Onde eu tenho muita interação com o meu cliente durante esse processo. Ou eu estou falando de empresas que não têm como ter um onboarding nesse nível e precisam fazer, por exemplo, o user onboarding, que é aqueles guidezinhos que você pisca na tela do usuário. Então, eu tenho várias estratégias para fazer em onboarding. Tá? Eu posso até casar os dois juntos, por exemplo. Mas, em geral, basicamente, o que a gente precisa? Né? Os primeiros meses, para mim, do cliente, são cruciais para o sucesso desse cliente. Para mim, a parte mais importante da jornada do cliente com a empresa é o onboarding. É o primeiro mês, é onde que vai se decidir se esse cliente vai continuar ou não. Ele pode ter super uma experiência ruim lá na frente, depois lá de 2 anos, 3 anos, que ele pode ainda continuar, mas se ele tiver uma experiência péssima nos primeiros meses, com certeza vai ser muito difícil resgatar esse cliente. E aí, a gente até tem um conceito, Léo, que eu gosto de brincar, que é o conceito de lua de mel, que é engraçado, assim, é um gráfico que eu faço, que eu desenho nas aulas, que é, no começo do meu cliente ali, ele tem uma expectativa grande para resolver um problema, né? Então a gente chama isso de pico de lua de mel, ele está super engajado nesse momento em querer resolver os problemas. Qualquer negócio, eu vou ter a queda, que eu chamo de abismo, tá? Então, lá no pico de lua de mel, ele está super engajado. Passou um tempinho, ele vai ter esse abismo. Nesse abismo, naturalmente vai acontecer com qualquer. Se você está ouvindo aí, você tem uma estrutura de onboarding, naturalmente você vai ter o pico de lua de mel e logo depois a queda do abismo ali, que é o cliente vai tocar outras coisas, vai tocar outros projetos. É natural que ele se desengaje um pouco do teu produto. Mas se lá na lua de mel a gente não focar, não entregar tudo que a gente tem para entregar para o meu cliente, e eu não garantir o sucesso naquele momento que ele está engajado, nesse abismo eu não consigo resgatar esse meu cliente. E aí eu tenho aquele famoso early churn, que é o cliente que sai cedo, né? E justamente é isso. E aí, como que a gente vê esses sinais? Né? A gente lá vê, por exemplo, que é muito burocrático começar a rodar o onboarding com o cliente, eu tenho vários passos, eu tenho o kickoff 1, kickoff 2, pré-kickoff, eu tenho várias calls até entregar o first value para o meu cliente. Várias, várias, várias interações. E eu deixo tão burocrático que meu cliente, naquele momento lá que ele está querendo resolver o problema, ele vai se cansando e ele entra no abismo. Quando ele entra no abismo, ele está no abismo dele. E para nós, está começando a estrutura. E aí nisso eu já perdi meu cliente. Então a gente tem que fazer bem a gestão dessa expectativa que o cliente tem, porque eu sei que vai ter logo depois o abismo. Então, quando tiver o abismo da desilusão ali, que a gente chama, é o momento em que eu tenho que estar com as coisas já pré-configuradas, o serviço já está rodando de alguma forma, eu já entreguei alguns valores para o meu cliente, e vai ser natural que ele volte depois nessa curva. Então pensa como curva. Eu comecei lá em cima, né? Lua de mel, vou cair um pouquinho, depois eu vou naturalmente subindo, mas eu só vou conseguir subir esse engajamento do meu cliente se eu garantir uma boa experiência nos primeiros dias do meu cliente. Então, no onboarding, eu tenho N métricas aqui que eu posso acompanhar, né? Por exemplo, taxa de conclusão de onboarding. Ela está sendo muito longa, está levando 8 meses, deveria levar 3. Por que está levando muito tempo? Onde é que estão os gaps? Onde é que está o atrito? Outra métrica importante, os marcos de sucesso estão sendo entregues dentro do prazo correto. Eu consigo medir isso. Eu tenho um software para fazer a gestão do meu acompanhamento dessas minhas tarefas, dessa jornada do meu cliente. Até incluir o onboarding no próprio. Incluir o health score no próprio onboarding. Eu sei lá, por exemplo, quanto que está o health score do meu cliente que entra. A gente seta um valor lá para esse meu cliente. E dali eu já vou começando a medir esse health score desse meu cliente durante esse processo, dia a dia, dependendo da operação, né, obviamente.
Então eu tenho numa estrutura mais high touch, onde eu vou ter que estar ali junto com o meu cliente no dia a dia, eu consigo trazer essas características de onboarding. E para clientes que eu não tenho tanto contato, que é mais tech touch, aí eu tenho que fazer estruturas ali de user onboarding, né? Eu montei uma essa semana, inclusive, para uma estrutura aqui de produto, né? Basicamente, eu até dar nomes aqui, a gente contratou uma ferramenta chamada Compassify, que é muito uma cópia do Compass, o antigo Compass que tinha aqui no Brasil, primeiro software de user onboarding do Brasil, e aí fizeram uma cópia que é o Compassify, mesmos conceitos, enfim. Inclusive esse conceito de aha moment, pouca gente sabe disso, né? Aha moment e o moment foi a gente que criou lá na Compass, que logo depois os times de experiência do cliente pelo Brasil acabaram adotando o moment e o aha moment. Né? Isso foi a gente que criou lá em 2016, 2017. Outras empresas acabaram adotando, porque a gente deu consultoria para RD, a gente deu consultoria para GUP, a gente deu consultoria para Conta Azul, por exemplo, que usam até hoje esses conceitos, e então foi difundindo, enfim, é algo que a gente acabou desenvolvendo lá, enfim. Então, até esse conceito de aha moment e o moment é muito legal para onboarding, né? Porque o aha moment é você definir um momento para o cliente ter esse sentimento de, entendi para que isso funciona, né? O momento do cliente, ele descobriu para que funciona aquilo e para que vai servir, vai ter resultado para aquilo. E o moment é aquele momento em que ele tem a súbita realização de que ele fez aquilo, deu certo, funcionou para ele teve o momento wow dele, né? Então é isso de onboarding, assim, para mim é fundamental, é a principal etapa do meu cliente é essa aí, Léo. Muito bom, Bento, muito bom. Aliás, poderíamos ficar horas aqui falando SS, é um tema que dá um MBA praticamente aqui, né? Muito bom. Bom, Bento, foi um prazer aprender com você hoje, né, sobre esse pedaço, né, esse recorte dentro de CS. Mas para fechar, eu queria que você compartilhasse e deixasse com os nossos ouvintes aqui que estão buscando aprimorar as suas estratégias de Customer Success, uma mensagem final. Boa, Léo, boa. Já dizia ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Sempre falo isso aí. Brincadeiras à parte, gostaria de convidar aí o pessoal a conhecer um pouquinho mais a Customer X, né? Que é o software onde eu trabalho hoje. Gosto bastante, é um software que eu amo assim, há muitos anos já. E tive a felicidade de poder trabalhar aqui com o pessoal diretamente, influenciando, enfim, sendo head de CS. Então convido aí o pessoal a conhecer o software de CS, né? E já permitindo aí o jabá, né? Para que o pessoal possa conhecer de fato como é que monta uma área de onboarding, uma área de ongoing, como que você estrutura o próprio Help Score, pesquisas, até se você quiser fazer pesquisas, por exemplo, só pesquisar, eu quero fazer só pesquisa, você pode fazer lá, tem um módulo só de pesquisa de CSAT e NPS, né? Então, recomendo aí o pessoal a conhecer um pouquinho mais essa ferramenta. Então é isso, acho que eu deixo aí a minha mensagem final, pode entrar em contato comigo ali no LinkedIn para trocar uma ideia comigo, enfim, Vinícius Bento aí, só buscar Vinícius Bento, a gente vai me encontrar ali no LinkedIn, o pessoal pode até colocar o link aí na descrição do podcast. E a gente bate o papo, faz um bench ali legal para entender um pouquinho sobre as tuas dores, tua área. Enfim, vai ser um prazer, tá? Eu faço bastante isso e vai ser um prazer conversar com você. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela sua participação, Bento. E para você que nos ouviu até aqui, continue nos acompanhando para mais conteúdo sobre Customer Success e estratégias de CX. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.